Hoje vou estar falando sobre o sistema respiratório para vocês, sobre a sua constituição, quais são os componentes que vão formar esse sistema respiratório e quais são as funções, né, que esse sistema respiratório vai exercer no nosso organismo. Quando a gente fala em sistema, né, vocês já devem estar acostumados a ouvir falar em sistema nas aulas de ciências. Quando eu falo em sistema, quer dizer que é um conjunto de estruturas, um conjunto de órgãos responsáveis por desempenhar alguma função dentro do corpo, dentro do organismo. Nesse caso, o sistema respiratório também é um conjunto de órgãos, né, que vão ser responsáveis por fazer as trocas gasosas do nosso organismo com o ambiente, ou do organismo dos outros animais, né, com o meio ambiente, com o ambiente. Então, é através desse sistema respiratório que nós absorvemos, retiramos do meio ambiente o oxigênio e damos para fora o gás carbônico, o CO2, tá? Ele vai ser composto por vários órgãos, várias estruturas, fossas nasais, tá? Eu vou ter a faringe, um pouquinho mais abaixo, a laringe, depois a traqueia, tá? Depois os brônquios e os pulmões. Esses brônquios, um vai para o pulmão direito e outro para o pulmão esquerdo. Então, ó, mostrando, né, como se eu tivesse um corte aberto, a caixa torácica. Então, aqui eu vou ter as fossas nasais, local onde entra o ar. Depois eu vou ter a faringe, mais abaixo a laringe. Depois eu vou ter a traqueia. E aí essa traqueia vai chegar aqui aos brônquios. Esses brônquios vão se subdividir em caninhos mais fininhos, chamados de bronquíolos, tá? Brônquios e bronquíolos já vão estar aí dentro dos dois órgãos, né? Que é um conjunto de dois órgãos, são os pulmões. Então, aqui eu tenho os pulmões. E aqui embaixo dos pulmões, dividindo a caixa torácica do abdômen, eu vou ter um músculo responsável pela respiração, que é o diafragma. É o diafragma que vai fazer possibilitar que ocorra a entrada e a saída, né, dos gases aí no nosso corpo. O sistema respiratório ele é dividido em dois grupos. Ele é constituído e dividido em dois grupos. O grupo das vias respiratórias e o grupo dos pulmões, vamos dizer assim, que são os órgãos do sistema respiratório, os principais órgãos, né, do sistema respiratório. Fossas nasais, depois faringe, depois laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e, por último, os alvéolos pulmonares. Aqui, ó, nos alvéolos pulmonares, onde vai ocorrer de verdade as trocas gasosas aí com o organismo. É aqui que o oxigênio entra para o sangue, vai para o sangue, e que o gás carbônico sai do sangue para ser expelido para fora do nosso corpo. E aqui eu tenho os pulmões. Eu vou ter dois pulmões, né? Esses pulmões, pulmão direito e pulmão esquerdo, eles vão ser levemente um maior do que o outro. O pulmão direito vai ser um pouco maior do que o pulmão esquerdo. Por isso, ele vai ter 3 partes. Em contrapartida, o pulmão esquerdo tem apenas 2 partes. Então, essas partes nós chamamos de lobos, tá? Então, o pulmão direito, por ser um pouco maior, ele tem 3 lobos. O pulmão esquerdo, né, por ser menor, tem apenas 2 lobos. E esses pulmões, ambos, né, vão estar envoltos por uma capa membranosa, por uma membrana, que é chamada de pleura. É bem importante anotar também essa questão da pleura, qual que é a função dela, envolver os pulmões. É importante anotar também essa questão que o pulmão direito é um pouco maior do que o esquerdo, que o pulmão direito tem 3 lobos, em contrapartida o esquerdo vai ter apenas 2 lobos. Aqui mostrando as vias respiratórias, começando aqui pela parte de cima, vou ter as fossas nasais, vou ter a faringe e a laringe. Eu vou ter aqui a traqueia, tá? Que é essa parte. Aqui a seta está errada. Aqui eu vou ter os brônquios e os bronquíolos vão ser essas partes menorzinhas aqui. Tá? Então, os brônquios vão ser esses tubos, né, que saem aqui da traqueia. Vai sair um para cada lado. E os bronquíolos vão ser os canaizinhos menores. Esses bronquíolos, né, vão chegar e se desembocar lá nos alvéolos pulmonares.
A gente vai ver com detalhe isso mais à frente. Vamos falar, então, das fossas nasais. Como que é essas fossas nasais? Qual a função dessas fossas nasais? Olha, as fossas nasais, nós vamos ter duas, né? São duas cavidades, são internas ao nosso nariz, e vai ter três principais funções, tá? Então, as fossas nasais é a parte interna do nosso nariz, vai estar aqui dentro. Quais são as três funções? Filtrar o ar. Essas fossas nasais, elas vão possuir pelos bem na entrada, não sei se vocês já repararam, quem não reparou, depois vai lá e no espelho dá uma olhadinha assim no nariz de vocês, vocês vão ver que tem uns pelinhos. Esses pelinhos são responsáveis por filtrar, né, particulados aí que poderiam fazer mal para o nosso organismo, poeira, grão de pólen, fuligem, várias substâncias que estão suspensas no ar, esses pelos vão filtrar. Além de ter esses pelos, nós vamos ter também, já a nível celular, microscópico, cílios, que são pelos microscópicos, que vão estar na mucosa, já na parede, né, das cavidades nasais. Então, toda essa parede é formada por esses cílios, que vai ajudar a filtrar e também a mandar para fora essa sujeira. Então, essa é a primeira função das cavidades nasais, filtrar o ar. Qual que é a segunda? Aquecer o ar ou resfriar o ar, dependendo do caso. Mas aqui eu coloquei aquecimento do ar. Imagine que aqui esteja 5 graus Celsius. Nosso corpo não suportaria, lá dos alvéolos pulmonares, não suportariam essa temperatura tão baixa. Então, o que acontece? O ar, antes de chegar nos alvéolos, vai entrar em contato com as fossas nasais. Essas fossas nasais são altamente vascularizadas, cheias de vasos sanguíneos, passando sangue. O sangue é quente, está uma temperatura ideal aí para o corpo. Então, esse ar entra em contato aqui com esses vasos sanguíneos e é aquecido, tá? E aí vai chegar até os alvéolos pulmonares na temperatura ideal, sem trazer problema. Então, o aquecimento, né, feito lá nas fossas nasais é feito através dos capilares que está passando sangue por ali, tá? E além disso, vamos ter aí a umidificação do ar. Essa parte interna, essa parede do nariz, que nós chamamos de mucosa, né, esse tecido, ele é cheio de glândulas, glândulas mucosas. O que essas glândulas fazem? Elas produzem uma substância grudenta, que é o que nós chamamos de muco. Esse muco vai ficar ali envolvendo todas as nossas coronas nasais, as partes internas, e serve também para umedecer o ar. Então, o ar, se ele estiver muito seco, que nem aqui na época de agosto, setembro, é muito seco, quando nós respiramos, esse ar entra em contato com esse muco ali, com essa mucosa, com esse líquido que está na parede, e acaba sendo umidificado, entrando assim para os alvéolos, para o pulmão, sem trazer muitos problemas. Então, essa é outra característica, outra função e característica. A função umidificar o ar, e quem vai fazer isso são as glândulas mucosas, tá? Que produzem esse muco. Então, toda essa poeirinha que está no ar aí, ela vai sendo filtrada e vai sendo grudada nessa mucosa e vai formando uma camada de sujeira. Isso vai até lá internamente. E aí esses cílios que tá aí nessa mucosa vai se movimentando, levando essa sujeirinha de dentro para fora até chegar aqui nessa parte. Aí vai formando, né, a caquinha, aquela sujeirinha do nariz, de vez em quando o povo vai lá e limpa, né, joga fora. Aí de vez em quando a gente vê muito na escola, quando o gurinho é meio pequeno, lá, 5º, 6º ano, coloca assim, depois põe na boca, né, e aí vai. Né? Então aquela sujeirinha do nariz nada mais é do que muco, que é excretado pelo nosso mesmo próprio corpo, e pelas essas poeiras, esses particulados que está aí no ar, que vai sendo filtrado pelos cílios e pelos pelos do nariz, tá? Então, essas são as 3 funções aí, principais funções das fossas nasais, além de permitir a passagem do ar, é lógico, né? Depois eu vou ter a faringe. A faringe vai estar um pouquinho mais interna, é um órgão já interno aqui do nosso sistema, vai estar atrás aqui da boca, tá? E por baixo das fossas nasais. Essa faringe tem uma função de fazer a comunicação das fossas nasais com a laringe, que vai estar mais abaixo, tá? Então, ela é mais um tubo, um conector entre um órgão e outro. Tem uma coisa importante que vocês têm que anotar,
que essa faringe aqui, ela faz parte, ó, tanto do sistema respiratório quanto do sistema digestivo. Então, anota aí que a faringe faz essa parte desses dois sistemas. É uma pegadinha, uma particularidade aí. Vamos falar da laringe, né? A laringe localiza-se no pescoço, né? Já aqui, nessa parte, já é um pouco mais abaixo do que a faringe. Ela é formada por cartilagem, tá? E por um tecido elástico flexível. E ela vai estar fazendo uma comunicação aí com a traqueia mais abaixo. É nessa laringe que está situada as cordas vocais. É bem aqui, ó. Coloca a mão e fala que você vai sentir vibrando aqui, tá? Então, aqui que tá, onde está vibrando é a laringe, é o local onde estão, né, as cordas vocais. O que são cordas vocais? São músculos, né? São pregas que vão musculares que vão vibrar aí com a passagem do ar expelido pelos pulmões, o que vai permitir aí que faça o som, inclusive o som da nossa voz, né? Quem é responsável pela nossa voz são as cordas vocais, né? Esse termo cordas vocais não é correto. O termo correto são pregas vocais, tá, pessoal? Então, alguns livros ainda trazem cordas vocais, mas são pregas vocais. O correto, realmente, anatomicamente falando, são pregas vocais, tá? Que são duas pregas por onde o ar passa e ela vibra como se fosse a corda de um violão, e essa vibração forma o som, o timbre da voz, tudo isso aí, tá? A traqueia vai estar localizada já mais abaixo, e ela vai estar à frente do esôfago. O esôfago, lembrando, do sistema digestório, faz parte do sistema digestório. Essa traqueia, ela vai ter um tamanho variável aí de pessoa para pessoa, que vai de, em média, de 12 a 15 centímetros de comprimento. Tá? Tem uma particularidade, que essa traqueia é formada por anéis cartilaginosos, esses anéis de cartilagem, só que eles não são completos. Na parte da frente, ele é formado por cartilagem, porém, na parte de trás, na parte posterior, ele vai ser incompleto, vai ser formado aí por um tecido mais mole, que não é uma cartilagem. Isso tudo para possibilitar, para facilitar a deglutição. Quando a gente se alimenta e engole algum material, esse material passa pelo esôfago. Se ele fosse completo, né, essa traqueia formada por anéis completos, poderia dificultar aí essa deglutição. E ela vai também ser revestida por glândulas de muco, vai fazer umidificação e também vai possuir células ciliadas, responsáveis também por fazer a filtração do ar. Os brônquios vão ser dois canais que se bifurcam aí da traqueia, tá? Nesse caso, os brônquios já são formados por anéis cartilaginosos completos, também vão ser revestidos por glândulas mucosas e por cílios para fazer a filtragem do ar. E esses canais aqui vão ser resultado, então, da bifurcação aí da traqueia e vão penetrar, vão entrar nos pulmões. Então, quem vai entrar nos pulmões são os brônquios, tá? Esses brônquios vão se ramificar em vários outros canais mais finos, formando o que nós chamamos de bronquíolos, tá? Que vão ser os mais finos. Então, os brônquios se ramificam em bronquíolos, tá? Aqui mostrando toda essa estrutura interna, somente a parte dos brônquios, dos bronquíolos, nós chamamos de árvore brônquica. Se eu inverter de cabeça para baixo, né, fica parecendo uma árvore, o tronco, os galhos principais, os raminhos, tá? Isso nós chamamos de árvore brônquica. Vamos falar dos bronquíolos, então. Então, os bronquíolos vão ser ramificações dos brônquios. Eles são bem finos, microscópicos às vezes, e chegam numa porção final, chamada de bronquíolo, né? Bronquíolo terminal, que vai possuir os alvéolos pulmonares. Então, esses bronquíolos são ramificações bem fininhas do brônquio e vão chegar lá no bronquíolo terminal, nos alvéolos pulmonares, que são cavidades todas enroladas, saquinhos, vamos dizer assim, todas envoltas por capilares, onde ocorrem as trocas gasosas. Os alvéolos pulmonares são as unidades funcionais do pulmão, porque aqui, nesses alvéolos pulmonares, que vai ocorrer as trocas gasosas, que o oxigênio vai ser absorvido e que o gás carbônico vai ser eliminado do sangue, tá? Então, esses bronquíolos são aí os caninhos que vão levar esse ar lá aos brônquios, aos alvéolos pulmonares, tá? Que são as unidades funcionais
Aqui mostrando esses alvéolos pulmonares, um esquema um pouquinho maior, mostrando aí as veias e as artérias e os capilares sanguíneos, onde vão ocorrer as trocas ósseas. Tá? Então, vamos ver agora o que acontece nesses alvéolos pulmonares. O que vem acontecer? Vai acontecer justamente essas trocas gasosas, que consistem na passagem aí do ar, né, nos alvéolos, né, o ar vai entrar, né, vai vir ali contendo oxigênio e vai entrar para o sangue, tá? Então, o ar vai ceder ali nos alvéolos pulmonares para o sangue o oxigênio, e o sangue vai ceder para esse ar, né, o dióxido de carbono, que vai ser liberado, dióxido de carbono e um pouquinho de água também, que vai ser liberado aí, né, na expiração. É importante vocês anotarem o nome que se dá a esse processo de trocas gasosas lá nos alvéolos pulmonares. Esse processo de entrada de oxigênio para o sangue, aqui nos alvéolos, e de saída do gás carbônico do sangue para o meio interno dos alvéolos para ser mandado para fora, é chamado hematose pulmonar. Coloca aí no caderno, anota que hematose pulmonar, né, pulmonar são as trocas gasosas que ocorrem lá nos alvéolos pulmonares, tá? É bem importante lembrar disso. Aqui mostrando tudo, como que acontece, se fosse um corte, né? Esse alvéolo vai ser formado por uma camadinha bem fina de células, e esse oxigênio, o ar inspirado contém bastante oxigênio, e esse oxigênio atravessa e vai ser transportado pelo sangue arterial. O sangue venoso chega aqui carregado de gás carbônico e dióxido de carbono, né, que é o nosso gás carbônico, o CO2. Esse gás carbônico faz o caminho inverso que o oxigênio fez. Passa daqui para o meio interno aqui dos alvéolos e vai ser expirado, né, para fora junto com o ar. Então, isso é a hematose pulmonar, né? O ar inspirado traz oxigênio, esse oxigênio é absorvido pelo sangue e o sangue traz o dióxido de carbono, o CO2, que é emitido, lançado para dentro dos alvéolos pulmonares, que vai ser expirado aí no ar, que vai ser expirado, né, na nossa expiração, tá? Então, o que são essas trocas gasosas? Então, a hematose são as trocas gasosas aí que ocorrem nos alvéolos pulmonares, que permitem a oxigenação do sangue. Aqui mostrando o pulmão, a vista interna da vista externa, pulmão direito com 3 lobos, um pouquinho maior do que o esquerdo. Cortar esse pulmão, vou ver os vários tubinhos ali, os brônquios. Se eu cortar um tecido do final desses brônquios, né, os bronquíolos aqui no caso, e os brônquios que entram, né, se eu cortar o final, fazer uma lâmina, observar o final dos brônquios, eu vou conseguir enxergar esses alvéolos pulmonares, aquelas estruturinhas sacriformes que nós vimos ali onde ocorre a hematose pulmonar. O pulmão vai estar localizado na nossa caixa torácica. Essa caixa torácica vai ser formada aí pelo externo, pelas costelas e pela coluna vertebral, que vai proteger aí esse pulmão e o coração, né, que vai estar entre o pulmão direito e esquerdo, tá? Formando então essa caixa torácica. Então, nosso pulmão está protegido aqui dentro, aqui, ó, bonitinho aqui, ó. E ele vai estar sendo limitado embaixo por um músculo da respiração, que é chamado de diafragma. Então, o pulmão em si, ele não é muscular, ele não tem contração, ele não se contrai ou se relaxa sozinho, ele não consegue fazer esse trabalho, tá? Para fazer que o ar entre e saia, eu vou ter trabalhando o diafragma, que é o principal músculo aí da respiração, e os músculos que ficam entre essas costelas, entre as costelas que nós chamamos de músculos intercostais. Nós vamos ver agora como que isso acontece, né? Então, graças ao movimento desses músculos, ocorrem os movimentos respiratórios. Um movimento é o de inspiração. Inspirar é o processo que o ar entra, né? Para que o ar entre no nosso sistema respiratório, tem que se aumentar o volume do pulmão. Para aumentar o volume do pulmão, ele não é formado por músculo, ele não consegue fazer isso. Eu vou ter a ação, então, dos músculos intercostais, que vão estar trabalhando juntamente com as costelas, com o externo, e o diafragma. O que acontece? O diafragma vai se contrair,
e os músculos intercostais se contraem também. Com isso, ocorre o aumento da área, né, vamos dizer assim, do volume do pulmão. E com isso, a pressão interna do pulmão fica menor. E aí o ar entra, né, porque a pressão aqui dentro do pulmão é menor do que a pressão atmosférica. A pressão atmosférica, então, consegue enviar esse ar para dentro do pulmão, tá? Então, tá tendo ação aí, ó, a expansão torácica. Ó, coloca a mão no peito aí, quem estiver acompanhando, né? E enche o pulmão de ar. Você vai sentir sua mão subindo, ó. Quando você encheu o pulmão, sua mão subiu. Então, ocorreu a inspiração, porque trabalhou, se contraiu o diafragma e os músculos intercostais, aumentando o volume da caixa torácica. E depois eu tenho a expiração, que é o inverso, que é a saída. Nesse processo, tanto o diafragma quanto os músculos intercostais se relaxam. E aí ocorre, né, a caixa torácica se contrai. Em vez de expandir, que aconteceu na inspiração, agora ela volta para o seu estágio normal, se contraindo. Com isso, aumenta-se a pressão interna aqui do ar, a pressão do ar aqui dentro fica maior do que externamente da atmosfera, e aí o ar é emitido para fora na expiração, tá? Então, na expiração, ocorre a contração, né? A contração torácica, do tórax, ele volta ao seu estágio normal, tá? Ele se contrai. E aqui tudo ocorre o relaxamento do músculo da respiração, do diafragma, e dos músculos intercostais. Na inspiração, ó, ocorre a expansão, aumenta-se o volume do tórax, ou da caixa torácica, tá? Então, esses dois movimentos permitem aí que ocorram as trocas gasosas, tá? Aqui mostrando externamente, ó, o diafragma aqui embaixo. Na inspiração, ele se contraiu, aumentou o volume do pulmão e o ar foi empurrado pela atmosfera, porque a pressão interna do corpo, do pulmão, ficou menor. A pressão atmosférica maior, o ar foi para dentro, carregado de oxigênio. O oxigênio vai lá nos alvéolos pulmonares e faz aquele processo de hematose. Na expiração é inverso, ó, o diafragma se relaxou, o músculo aumentou o seu tamanho. Os músculos intercostais também se relaxaram. Com isso, diminuiu o volume, né, da caixa torácica, diminuindo o volume, vamos dizer assim, apertando os pulmões, né, diminuindo o volume dos pulmões. Quando diminui o volume no pulmão, acontece o quê? Acontece que a pressão interna do ar aumenta, fica maior do que a pressão externa da atmosfera, e o ar é expelido nesse processo chamado de expiração, tá? Bem legal isso aqui. Então, é através desses movimentos respiratórios que nós conseguimos fazer as trocas, a ventilação pulmonar, né? Porque trocas gasosas mesmo vai acontecer lá nos alvéolos pulmonares. Então, aqui vai ocorrer a ventilação, a entrada e a saída, né, do gás, do oxigênio, aí, em duas fases. A fase de entrada é a inspiração, tem que anotar isso aí, ó. Inspiração, entra o ar, e na expiração o ar sai do pulmão. Tá? Isso chama-se ventilação pulmonar. Ventilação pulmonar é diferente de hematose pulmonar. Qual que é a diferença, ó, entre o ar inspirado e o ar expirado? Então, qual que é a diferença do ar que entra e do ar que sai? Ó, o ar inspirado, o ar que entra, ele é rico em oxigênio e a sua temperatura vai variar de acordo com a temperatura do ambiente. Expirado, ou seja, o ar que sai dos pulmões, ele vai ser rico em dióxido de carbono, que esse dióxido de carbono veio lá do sangue através da hematose pulmonar, e também rico em vapor de água, também que saiu lá na hematose pulmonar, nas trocas gasosas, lá nos alvéolos pulmonares. E a temperatura desse ar expirado, tá, sempre vai ser superior à do ar inspirado, vamos dizer assim, né, se o ambiente estiver frio, né, esse ar expirado aqui vai estar, a temperatura vai estar a temperatura corporal. Então, as setas aqui, né, os números mostram, o coração, o 2, o pulmão direito, 3, pulmão esquerdo, mostrando a diferença de tamanho, diferença que tem de lóbulos, né, e a 4, o número 4 é a traqueia, o número 5, cadê o número 5? São os músculos intercostais, né, que vai fazer aqui parte da parede torácica,
que aí tem os músculos entre uma costela e outra. Número 6 são as costelas. Número 7 é o envoltório, né, que nós chamamos de pleura, que é uma membrana que envolve aí os pulmões. Tá? É bem legal. Qual que é a função dessa pleura? É envolver os pulmões. Alguém aí ainda lembra como é que chama o envoltório do coração? Né? Ó, o coração também é envolto por uma camadinha aqui, ó. Vamos ver. Isso aí é do conteúdo anterior, hein? É o pericárdio, né? Que é a parte aí que envolve o coração. E aqui embaixo, o 9, o diafragma, que é o músculo da respiração. Vamos ver alguns cuidados, né, com o sistema respiratório que nós devemos ter para o bom funcionamento do sistema respiratório. Tá? Nós temos que prevenir aí a constipação, né? Prevenir que o nosso corpo esfrie muito. Nós temos que usar roupas adequadas ao ambiente que nós estamos. Se eu estou no Polo Norte, estou andando de esqui, eu tenho que estar com uma roupa bem quente. Né? Se eu estou aqui, eu tenho que estar com uma roupa mais leve, para permitir que meu corpo mantenha-se estável. Outra coisa importante que nós façamos no nosso dia a dia é arejar as habitações, abrir as janelas, abrir a porta, né, para permitir que o ar ali de dentro seja renovado. Outra coisa importante para manter o sistema respiratório funcionando, o pulmão funcionando, é fazer a prática de exercícios respiratórios, né? Ou também, isso possibilita que aumente um pouco o diâmetro da caixa torácica, permitindo assim que aumente a quantidade de oxigênio que vai ser absorvido, tá? Então, praticar exercícios respiratórios. Como que eu pratico? Fazendo uma caminhada, fazendo uma atividade física, né? Alguns cantores fazem também antes de começar ali. Isso aí é algum tipo de exercício respiratório, né? Evitar ambientes poluídos, procurar sempre que possível estar em ambientes ao ar livre, em um local que não seja poluído. Então é muito bom, né? Você está no meio de um bosque, de uma floresta, na beira de um rio, que não tenha fumaça, não tenha essa fumaça de automóveis, e fazer a inspiração pelo nariz e não pela boca. Isso é importantíssimo. Fazer as trocas gasosas principalmente a inspiração, a entrada. Por quê? Porque nosso sistema aqui, os canais aqui em cima, tem mecanismo de filtrar esse ar e de aquecer esse ar. Se eu fazer a respiração pela boca, não tem esses mecanismos, e aí esse ar pode entrar ou muito frio ou muito sujo para os meus pulmões, podendo trazer algum prejuízo aí para o meu sistema respiratório, tá? Então, importantíssimo lembrar desses cuidados. Outra coisa importante, não fumar o tabaco, né? E eu acrescento aqui, não é só o cigarro, o tabaco, não. Esse bendito narguilé, o narguilé, né? Que muitas pessoas usam no dia a dia aí, né? Isso aí é altamente prejudicial para o nosso pulmão. Nosso pulmão, ele é rosado, bonitinho, rosa clarinho. Isso aqui é o pulmão de uma pessoa fumante, tá? Ou seja, do cigarro ou do narguilé, né? Depende da pessoa que vai falar. Então, traz problemas gravíssimos, doenças graves, e muitos jovens estão perdendo a vida ultimamente por causa do narguilé. Porque cada um daqueles tabletes que a gente coloca ali, né, ele consiste, foi feito um estudo, vários estudos, e aí que fazem uma estimativa, mas varia. Cada um daqueles tabletes de essência que é falado, que é colocado ali, contém a mesma quantidade de substâncias que 50 a 70 cigarros. Então, uma bolinha daquela ali tem como se você usar 70 cigarros ali. Tá? Então, mas não uso sozinho, tá? Eu e meus colegas. Estão em 5, beleza, vai dividir entre os 5 esses 70 cigarros, né? E é muito prejudicial para a saúde. A pessoa perde muita capacidade respiratória, além de empretejar, né? Por que vai ficar empretejado? Porque tem fumaça, vai formar um carvão, né? Que vai ficar grudado nos alvéolos pulmonares, o que vai escurecer esse pulmão. Esse não é só o problema. Escurecer, se fosse só isso, estava bom. Mas além de escurecer, diminui a quantidade de oxigênio, de trocas gasosas que acontecem lá nos alvéolos pulmonares,
E, além disso, essa substância que fica grudada aqui é altamente cancerígena, traz câncer, levando muitas pessoas, né, que geralmente o câncer de pulmão é comum acontecer em pessoas adultas a partir dos 60, 70 anos de idade, um pouco menos ainda em pessoas de 50, mas é bem comum, mais comum nessas pessoas de idade. Em contrapartida, em pessoas jovens era muito raro acontecer, porém está acontecendo muito câncer de pulmão em jovens aí de 16, 17, 18 anos, um pouquinho mais, graças ao hábito do narguilé. Né? A narguilé não faz mal, tem uma propaganda aí que muita gente fala, não faz mal, é gostosinho, é docinho, né? Não faz mal sim, tem nicotina, tem todas as substâncias que tem aí, né, no cigarro, então vai fazer mal sim, então muito cuidado, né, com essa questão do uso desse narguilé, do cigarro aí, que pode trazer problemas. Esse é um cara, ele é Brian, né, é um cara, um norte-americano, ele foi vítima do cancro, né, no pulmão. Cancro, quem não sabe, cancro é o câncer no pulmão, tá? Essas fotos foram tiradas aqui de 2 meses, aqui, pouco antes deles descobrirem entrar em tratamento, né, só sentia algumas coisas ruins, falta de ar, foi ver o que tinha, e aí começou a tratar, quimioterapia vai, quimioterapia vem, e aí, ó, o que aconteceu? 2 meses depois estava desse jeito. Então, o câncer, quando se manifesta, geralmente ele leva a vida da pessoa muito rapidamente, e o câncer do pulmão é um dos cânceres bem difíceis de ser combatido, tá? Ele começou a fumar aí aos 13 anos de idade. Ele consumia, em média, 2 maços de cigarro por dia, tá? E aí, quando ele teve esse problema, que descobriu que iria morrer, segundo as fontes, dizem que ele passou essas imagens aí, tá? Para que servisse de exemplos aí em campanha contra o tabagismo, contra o cigarro, contra o uso do tabaco, tá? Então, pessoal, vamos tomar cuidado muito grande com a questão aí do uso do narguilé ou de cigarros. Aqui algumas doenças, né, do sistema respiratório, né, do trato respiratório. Essas doenças podem ser ocasionadas pelo fumo, pelo tabaco, pelo vírus, né, pelo resfriado, por vários problemas aí que vão atacar aí nesse trato respiratório, uma gripe, né, todos vão estar atacando. Outra doença complicadíssima é a tuberculose e a pneumonia, são doenças causadas por bactérias, que vão trazer problemas aí, a traqueia e os brônquios, né, podem ficar inflamados, então essas vias que entra o oxigênio vai ficar inflamado, causando aí o que nós chamamos de bronquite aguda, que pode chegar aos pulmões, né, formando o que nós chamamos aí de broncopneumonia. Isso aqui é um homem com tuberculose, é uma bactéria, né, que ataca os pulmões, vai destruindo, e ela é transmissível também, tá? Porém, muitas vezes consegue se curar quando é descoberta a tempo, bem no início, mas também pode levar à morte, a tuberculose. A pneumonia, né, é uma das doenças mais comuns que tem aí nas vias respiratórias. Essa pneumonia vai ser oriunda, provocada por bactérias que vão provocar o acúmulo de substâncias, de muco, né, nos alvéolos pulmonares, de muco e de glóbulos brancos, que vão formar uma pus dentro dos alvéolos pulmonares, impedindo que ocorram as trocas gasosas. Por que forma essa pus aqui dentro? Porque esse alvéolo pulmonar vai ficar cheio de bactérias, tá? E aí vai vir os glóbulos brancos tentando destruir essas bactérias, e aí vão morrendo, as bactérias conseguem sobressair, e vai formando a pus, o que, né, tampa esses alvéolos pulmonares aí, dificultando as trocas gasosas, podendo levar à morte, tá? Então, muito cuidado também com essa questão. E nós temos, né, não está no slide, mas nós temos aí a questão do bendito coronavírus, o Covid-19. Esse coronavírus vai atacar o pulmão também, vai destruir principalmente aqui os alvéolos pulmonares, tá? Ocasionando aí a perca da capacidade respiratória também, e a inflamação, né? Ocorre a inflamação, forma-se uma espécie de pus, águas aqui dentro também, o que dificulta as trocas gasosas, podendo levar a pessoa à morte, tá? Então, essa foi a nossa aulinha sobre sistema respiratório.